Olá! Bem-vindo aqui a mais uma quinta-feira de reflexão aqui na nossa série Abrindo Caminhos e hoje a gente vai falar sobre liberdade entre as suas correntes. E esse nome, correntes, liberdade, né? Lembram coisas opostas e me lembrou várias coisas, né? Me lembrou inclusive sobre a minha a minha última ida ao mar. Mas eu vou te contar depois aqui, vou esperar o pessoal chegar. E aí a gente começa. Eu vou colocar a musiquinha aqui do Reverb e vou aproveitar para convidar umas pessoas aqui. Eu espero que eu consiga ver os comentários hoje, porque para mim faz mais sentido quando eu consigo dominar essa ferramenta, né? Mas às vezes não é mais forte do que eu. Então eu vou colocar aqui pra gente a música do Reverb, O Mar Ensina. E pra gente curtir mais essa quinta de bate-papo aqui, eu tenho algumas coisinhas para falar, inclusive sobre experiências minhas. Eu sempre falo que você tá aqui na nossa rede, com certeza você vai estar compartilhando comigo de coisas, aventuras minhas que eu tive e provavelmente isso vai, de alguma forma, em algum momento, conectar com algo da tua vida, porque a gente nunca está no lugar errado, a gente está sempre no lugar certo. E aí os encontros são providências divinas, né? Vamos à nossa música. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Boa noite para quem está chegando. Eu vou colocar aqui a nossa musiquinha, enquanto isso você convida alguém. E hoje a gente vai falar sobre dualidade. A gente vai falar sobre verdade, sobre a nossa verdade e sobre o que significa liberdade em meio às correntes. É uma opção por ser o todo, ok? E não É metade. preciso remar. Vamos curtir a música. O mar ensina. Paciência aos que têm pressa. Fica aí que eu já volto. Equilíbrio aos que já caíram, Curte a mas música. não deixaram de remar. Curte a música. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina. A maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar. Porque ninguém aprende a nadar na areia. Ninguém aprende. O mar ensina. Mas é preciso remar. O mar ensina. Boa noite. Ensina a remar. O mar ensina. Ensina a remar. Fôlego Fôlego para remar. pra remar, Fôlego para vencer a arrebentação. pra E vencer. saber que isso não significa competir com o mar. Não é competição. Fôlego Fôlego. para receber o mar. Basta perceber a entrada, Perceber a entrada. pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Fôlego Fôlego. para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Sim. Fôlego para transformar a tristeza em mar. E se o caminho for E longo, se o caminho for longo? fôlego para remar na volta. Fôlego Delícia. para voltar a remar. Primeiro a chegar antes mesmo que o sol Sem. sente o sol pela pele, faz parte, fazer parte. Quem já entrou no mar sabe Que ondas e lágrimas que não adianta nem pra ir e nem pra voltar para transformar a tristeza ir no sentido que você acha que a sua força vai ser mais forte do que a dele. Isso acontece na vida da gente, vocês vão entender porque que eu tô falando isso aqui no final. No final, não, durante, eu acho que a coisa já vai interiorizando. Gostaram da minha flor
hoje. Hoje eu vim de amarelo. E a nossa live de hoje, ela faz total sentido com essa partezinha da música que eu mandei lá na lista VIP pro pessoal, que tem a ver com aquela frasezinha, deixa eu só terminar aqui, que é: a liberdade entre as correntes é possível. Eu não sei se você já teve uma experiência no mar, mas isso pode ser traduzido como símbolo, né? Uma simbologia para falar sobre a vida da gente. Então, quando a gente fala sobre a maré de sorte, vem para quem acredita que os ventos sempre mudam a direção, porque os ventos sempre mudam a direção. Você não precisa ficar preso a um ritmo, a um jeito de fazer as coisas e de enxergar as coisas na sua vida quando a coisa não está funcionando, entende? Você não precisa fazer isso. Só que a gente insiste em segurar, sabe aquela corrente mesmo que fica no pé? E a gente vai carregando aquele peso, sabe aquelas coisas de prisioneiro antigo? Que é aquelas bolonas pesadas assim? Que a gente coloca assim na gente mesmo? E a gente vai levando a vida, vai andando pela vida com aquele negócio na perna. Não precisa. Só que tem uma coisa: a gente carrega isso porque a gente não tem noção de que está carregando muitas vezes. E muitas vezes são dores ou questões, conceitos, paradigmas, formas de pensamento que estão impregnadas na gente e que não necessariamente são a gente, são partes da gente. Por isso que eu falo, você é maior do que essa coisa que te causa medo, que pode estar vinculada a esse estar acorrentado a um medo de avançar, a um medo de errar, a um medo de arriscar, a um medo de ser você mesmo, a um medo de não ser bom o suficiente. Tantos medos, tantas frustrações, e às vezes a gente não se movimenta em prol daquilo que a nossa vozinha interna já está falando, que já cutucou a gente, principalmente quando a gente passa por situações de puxões de orelha na vida, e aí aquela cena, aquela situação parece que vai reverberando, né? Vem na tua cabeça toda hora. Você teve aquela discussão com uma pessoa e aquilo vem na tua cabeça toda hora, porque a vida quer um movimento. A vida está pedindo um movimento. Então, as situações que você passa hoje, independente de onde você esteja nesse momento na tua vida, e se for um momento de conflito, ou se for um momento de muita euforia exacerbada, olhe isso com carinho, porque isso quer te mostrar alguma coisa sobre você mesmo. Só que a gente precisa estar disposto a se perceber dentro da situação, né? Porque nem sempre a vida ela responde a gente de maneira clara, como eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, agora. A vida responde a você e traz para você os aprendizados, às vezes, de formas muito, muito sutis. E, às vezes, são formas sutis e simbólicas, né? Às vezes por mensagens de alguém na tua vida, às vezes por encontros que acontecem com você, às vezes por uma topada na rua, às vezes, topada que eu falo mesmo de cair, de torcer o pé, às vezes por uma demissão espontânea, assim, do nada, alguma coisa que acontece que te surpreende. Qualquer situação que você não está esperando, aquilo muitas vezes quer te dizer muita coisa sobre você. Quer te dizer muita coisa sobre o seu caminho, sobre o real caminho. O que é você no caminho, sabe? E a gente fala aqui nessa série sobre abertura de caminhos, né? E o que são aberturas de caminhos, se não uma conexão com caminhos que fazem sentido pra gente. E eu já não sou mais daquelas que fala pra você assim, olha, tenha atenção aí pra você saber o que faz sentido na tua vida, ou busca o sentido pra tua vida. É mais do que isso, porque sentido da vida você não vai pegar em lugar nenhum, você não vai encontrar ali na frente, você vai viver. Sentido da vida é optar por viver a vida, não é nada além disso. É simples. E é por isso que às vezes a gente sempre acha que não é isso. Porque é simples. Só que talvez a gente esteja tão condicionado, tão acorrentado e tão limitado que a gente não consegue
viver a vida da forma como a gente gostaria. Sempre tem alguma coisa emperrando. E sempre que tiver alguma coisa emperrando, sempre que você estiver confuso, há uma crise de identidade aí. Há uma crise sobre quem você é. E a liberdade, ela só acontece quando a gente deixa brilhar essa identidade. Deixa ela se fazer. E ela só se faz na experiência. Ela só se faz na prática. Então eu convido você a, com essa reflexão que a gente vai ter hoje junto, que você possa dar um pouquinho de ouvido a ela, né? Que muitas vezes a gente derrapa, né? Eu mesmo, né? Oi, mamis, boa noite. Oi, Tony, boa noite. Então a gente dá umas derrapadas mesmo. Só que eu tava lembrando aqui de vocês do sentimento, né? Só para você ficar com a ideia do sentimento do que é essa liberdade entre as correntes, entre as suas correntes. Vamos pensar em algo simbólico, né? Eu uma vez, a última vez que eu estive na praia, porque com a pandemia eu quase não... Foi só uma única vez, né? Oi, Tony, tudo bem? Então aí o que acontece? Eu fui nessa praia, gente, mas foi uma situação tão atípica, de muito tempo, porque eu sempre olhava o mar, assim, eu tenho um maior respeito pelo mar, né? Oi, mãe, beijo. Eu tenho o maior respeito pelo mar. E aí, quando eu olhava o mar de longe, eu tinha uma vontade, sabe uma vontade? Uma vontade de entrar assim, tipo aquelas pessoas que entram assim, mergulham e não estão nem aí se vão se afogar, se vai vir uma onda mais alta, não estão preocupadas com esse medinho se a água tá gelada, não estão com essas coisinhas, sabe? E eu sempre muito receosa, porque sempre quando eu ia na praia, antes dessas situações aí, que aconteceram na minha vida, algumas vezes já, graças a Deus, eu ia sempre acompanhada, eu ia sempre com alguém. E aí, sempre entrava no mar com esse alguém do lado, né? E aí só pra... Oi, Cecília! E só pra gente poder entender a sensação do que é ouvir uma vozinha te dizendo pra você ir numa direção daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Eu tinha um desejo de entrar naquela água sozinha, de dar aquele mergulho, sabe? Aquela sensação de liberdade, sabe? De, cara, eu e a natureza, eu entendendo mais sobre a minha força e me colocando à disposição de manifestar isso pra mim, de presente pra mim. Oi, Carlinha, de presente pra mim, entende? Então é essa sensação quando você deseja alguma coisa e você se coloca diante disso. E aí quando a gente está diante disso, muitos medos, muitas coisinhas vão aparecer, como eu falei pra vocês. E aí me apareceu algumas lembranças de, poxa, sempre quando eu entrei tinha alguém pra eu dar a mão, né? E agora eu tô sozinha aqui. Eu não tinha ido com nada, estava só de biquíni, de canga, estendi minha canga lá do lado de um casal de velhinhos, deixei a minha chave, minha havaiana lá do lado e falei, era a chave do AP, deixei lá e falei, agora eu vou. A água não estava tão quente, não estava quente nem tão gelada, né? Eu falei, oba, a temperatura tá legal. Mas quando você quer, quando você deseja muito uma coisa e se coloca no movimento, porque é assim, você pode desejar e querer as coisas na sua vida. E o universo, ele pode te trazer, como me trouxe essa circunstância. E aí para você, para a coisa que você quer realizar, ele pode estar já te mostrando uma possibilidade. Só que quando ele mostra essa possibilidade, demanda um movimento seu. O mar não entraria em mim, eu teria que entrar no mar, você tá entendendo? E às vezes você quer realizar alguma coisa, você precisa ir ao encontro dessa coisa. E aí não fique preocupado do como isso vai acontecer. Simplesmente dê os passos. Dê os passos na direção daquilo que o universo já tá te mostrando. Ó, o mar tá ali, a água tá desse jeito. Bora lá. Entendeu? Quando você vai realizar algum projeto, alguma coisa, quando você quer falar alguma coisa pra alguém, quando você quer se declarar pra alguém, pedir perdão pra alguém, qualquer coisa que você queira fazer de movimento diferente na tua vida, se você realmente deseja isso, ou se você se entregou pro universo te dar de presente o que é melhor pra sua felicidade, essas coisinhas vão acontecer, coisinhas que fazem parte do seu processo, coisinhas que vão te levar a uma realização, um sentimento de realização. E aí, galera, eu entrei. E nessa entrada,
teve uma arrebentação, teve alguma coisa ali, né, que vem mais forte e tal. Eu falei, não, é minha vontade, ela é maior do que o meu medo que pode vir a aparecer. E aí uma hora o medo some, porque o medo morre de medo da ação, né? E aí eu entrei. Nisso que eu entrei, eu passei aquela quebra, e quem entrou no mar já sabe, né? Passou a quebra, você fica só naquelas ondinhas, né? Eu me coloquei para boiar ali, olhei o céu e eu não me lembro de ter um sentimento maior do que de unidade que eu tive nesse momento. Minto, tive um outro dia, mas com relação a um grande insight que eu tive. Moniquinha, vamos te ver aqui. E aí, gente, esse sentimento é um sentimento de totalidade. Você não é separado do todo. Você é o todo sem precisar ser nada além do que você mesmo. Entende? E isso é maravilhoso. Eu vou te dizer, tem os percalços? Tem, como eu tive lá. Eu estou trazendo isso como uma leitura simbólica para você poder trazer o sentimento do que é estar ali depois de conseguir. Entende? Isso é uau! Quando eu não consigo traduzir, eu falo uau, porque é uma coisa muito de dentro, que não dá para dar nome às vezes, sabe? É uma coisa muito pessoal, muito de cada um de nós, né? Então eu falo uau. Então entenda, se você se colocar no entendimento de ouvir essa vozinha e ver as situações mais chatas que acontecem na sua vida como oportunidade de libertação de alguma coisa, ver uma corrente ou ter uma situação na sua vida que te dê um medo, um sentimento ruim, parece que está acontecendo de novo comigo, é a oportunidade, é a hora que a existência encontrou para te dizer, agora você vai passar disso. Você vai para outra fase. Vamos passar disso aqui que agora você está tendo uma grande chance. E se se apareceu para você, se você está tendo essa grande chance, é porque você está pronto. Entende? Tá na hora de se livrar dessa corrente. Entende? Só que você não se livra da corrente se não se envolver com ela. É disso que eu tô falando para você. Você não se livra de um medo sem olhar para ele, encarar ele, saber com quem você está lidando. Não adianta colocar situações que você está adiando resolver para debaixo do tapete. Precisa olhar de frente. Não adianta falar que as pessoas é que são o seu problema. É que o seu chefe não facilita a sua promoção. Será que é lá mesmo que a sua promoção vai acontecer? Que não é o seu marido que te apoia. Será mesmo? Independe. Entende? A sua felicidade e as suas conquistas e realização são responsabilidade sua. E, gente, para se libertar para o divino de você mesmo, significa muitas vezes dizer sim para os movimentos, dizer sim sem medo, entende? Para você enxergar o divino, experimentar essa sensação de unidade, é dizer sim, eu quero, eu desejo isso, do fundo do meu coração, sabe? E aí, a energia que quer entrar, que é uma energia nova, uma experiência nova, uma sensação divina e abundante que quer se conectar a você, precisa ter espaço. E para isso ter espaço, para você ter espaço para receber isso, você vai precisar que a energia do velho vá embora. Mas você precisa entender, você precisa abrir uma conversa franca com quem é esse velho, com que às vezes, gente, a gente não tem consciência e clareza sobre o que atravanca. Eu não sei se é a água gelada, eu não sei se é a onda mais alta, eu não sei se eu estou preparada fisicamente, se eu estou bem disposta, se é esse momento agora. Eu não sei, mas pode aparecer coisas aí que você vai ter que lidar, porque
Para você chegar no depois de conseguir, algumas coisas vêm no caminho. Até que um dia fique mais fluido. Mas se existe ali algum entrave, é para você aprender alguma coisa. E pode ser que esteja se repetindo algum ciclo na tua vida de aprendizado. É porque ainda não foi aprendido. E tá tudo bem. Por que eu tô falando para você lidar com isso de frente para isso? Olhando para isso de verdade. Olhando para isso que te entrava de verdade. Porque isso vai te dar base. Isso vai te dar raiz. Isso vai te dar sabedoria para você ir para a próxima fase se entendendo melhor, se aceitando mais, se amando mais, entendendo a sua força. Entende? Isso é a base. E a base vem às vezes com os nossos confrontos. Principalmente quando o desejo é maior, quando o querer é maior, quando a luz é superior à sombra. Mas eu olho para a sombra. Eu não me separo disso, entende? Fincar raízes, ter a sua base. Já viu uma árvore? Uma árvore alta tem raízes fortes. Uma árvore alta, frutífera, tem raízes fortes. E é isso que eu te convido, a criar as suas raízes, a dar atenção para aquilo que vai te levar a ter essas raízes mais fortes. Entende? Mas existem alguns aspectos da dualidade que vão atravessar o nosso caminho. O cérebro, ele não gosta muito de mudanças. Ele gosta de uma certa linearidade. Ele não quer que você gaste energia. E qualquer mudança na vida, qualquer coisa que você tenha que se adaptar a uma situação diferente, qualquer nova forma de pensamento que queira entrar em você, vai exigir uma movimentação. Tem gente que sente até dor de cabeça, né? Vai exigir uma nova movimentação cerebral. E o cérebro, ele gosta da linearidade. Então, quando isso começa a acontecer, que é fantástico, porque você vai mudar a sua visão sobre a vida, né? Você viveu uma situação conflitante, você conseguiu entender o aprendizado daquilo, muda alguma coisa aqui dentro. Muda o olhar, muda o jeito de ver as coisas. Entende? E é isso que te leva ao depois de conseguir. É quando você fala, caraca, é isso mesmo. Cara, é isso mesmo. Entende? Por que eu falo dessa linearidade do cérebro? Oi, Rodrigo. Oi, Jenny. Oi, Glorinha. Tudo bem? Eu tô vendo vocês aqui rapidinho assim, mas eu tô, sintam-se todos acolhidos. Quando eu falo pra vocês do cérebro que ele gosta da linearidade, porque ele gosta de focar. Ele foca numa coisa e ele vai sustentar aquilo a vida inteira se você não mudar o foco dele. Entende? Então, o cérebro é com atenção um foco, e aí limita a gente a ver as coisas de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu não olho a água gelada para eu entrar no mar, eu não olho só a onda, eu olho todo, eu consigo, quando eu tenho esse olhar de fora, essa perspectiva mais ampla, eu consigo ter as estratégias mais interessantes ali para me favorecer. Entende? Agora, se eu olho dentro do problema, eu só vejo às vezes uma forma de ver aquilo. E aí isso me limita. Isso me deixa condicionado a um único jeito de ver as coisas, de ver a saída. E se aquela saída não existe mais, como é que faz? Se aquele modo, aquele jeito quando você briga com o marido, por exemplo, e aquele mesmo, já viu? Que se repetem, às vezes o cara fala a mesma coisa, você fala a mesma coisa e fica naquilo e aí não resolve. E aí, de novo, daqui a pouco vocês estão passando pela mesma situação. Por quê? A vida está te mostrando uma situação para você começar a desenvolver uma nova prática. Tá acontecendo de novo. Se você parar e perceber e não se enfiar na situação, você consegue ter atitude diferente. Entende? Mas tem poucas pessoas dispostas a fazer esses movimentos, né? Porque vão exigir uma nova... vamos dizer assim, é como entrar numa academia. Eu tô lá com meus músculos, tô um tempão sem fazer exercício, vou pra lá,
eu vou ter que ter novos movimentos e aquilo vai doer um pouco. Até que eu me acostume com o novo. E eu sempre vou estar passando por isso. Entende? Então a ideia é de você ter uma noção de que o cérebro, às vezes, ele consegue compreender só uma pequena parte. 30% muitas vezes. 30% é muito pouco para você ser mais assertivo nas suas decisões. Então você precisa desenvolver uma prática de olhar o todo, de olhar mais amplo, ou você vai acabar desistindo na frente, ali, da sua possibilidade de realizar alguma coisa, e aí você vai desistir, porque você vai achar que você não tem como. Não é porque você não tem como, que tudo é possível, é porque você não está vendo como, entende? Então é abrir o olhar, sabe? E isso, eu ouvi um vídeo que eu achei bem interessante para trazer para vocês, que é: se tudo que acontece com você, falava no vídeo, se tudo que acontece com você, a gente começar a ser capaz de absorver aquilo para ter um entendimento, ao invés de tornar aquilo público. Aí você vai falar para mim assim: mas o que é absorver? Absorver é você parar e querer entender. Opa, peraí, preciso de um tempo para administrar isso. Você não precisa ter a resposta certa no primeiro momento. Eu ensaiei essa entrada no mar várias vezes, entende? Então isso pode acontecer com você na tua vida também. Não tem problema nenhum de você querer estar mais forte diante daquilo. Você observar e aí ter mais calma para fazer aquilo realmente acontecer. Não tem problema nenhum. Mas é o momento de você, por exemplo, quando você entra num conflito com alguém, não é querer dar a resposta, sabe? Eu tenho que fazer valer a minha verdade para essa pessoa, ela tá errada, eu tenho que mostrar que ela tá errada e eu tô certa. Quem disse? Quem tá certo, quem tá errado? Aí você age por impulso, pelo ego, pela vontade que o ego tem de ficar por cima, né? E aí eis a oportunidade de você parar, absorver a situação e se dar um tempo para administrar isso, né? Mas as pessoas estão sempre nessa coisa do instantâneo, né? E não precisa ser instantâneo, é esse tempo de absorção. E não tornar público é exatamente isso. É que você não tem necessidade de estabelecer o que é certo e errado. É de não trazer a público, é não querer que a sua voz seja a mais alta, a mais certa, vamos dizer assim, sabe? Você não precisa criar esse tipo de conflito. Quando uma pessoa está segura de quem ela é, ela não entra em conflito, ela não tem crise existencial, ela não tem crise de identidade, portanto, ela não precisa provar nada para ninguém. E mal a gente sabe que certo e errado são... Oi, Fátima. Certo e errado são duas faces da mesma moeda. Porque se você sente que tem alguma coisa errada na situação, aquilo te afetou de alguma forma, é porque você precisa desse tempo para absorver. E não é para absorver para ter uma resposta para o outro. É para você, não é para mudar o fato. O fato já foi. O fato não importa. A gente não tem controle sobre o que acontece com a gente. O que a gente tem é a oportunidade de entender o que a gente sente diante do fato. Então as situações acontecem na minha vida e eu parei de fazer aquela pergunta para mim que é: por que comigo? E passei a pergunta: por que eu tô sentindo isso? Depois de ter passado por essa situação. Talvez aí esteja a chave. Porque a gente tem mania de deixar a gente de lado. Ao invés de se dar o tempo de se conhecer mais, de se explorar mais. E se explorar mais é fazer essas perguntas para dentro. E não ficar fazendo as perguntas para fora. Por que fulano faz isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. E daí? Você não vai aprender nada com isso se você se colocar no lugar de vítima, achando que a pessoa faz alguma coisa porque você não é boa. Ou é boa. Sei lá. Não funciona assim. Entende? E aí, você vai me perguntar assim, que o convite agora é olhar com todo, certo? Eu não tô olhando se eu tô certo ou se eu tô errado. Eu tô olhando pro que eu sinto. E o que eu sinto tem uma dimensão muito mais ampla do que você imagina.
o que a gente sente não busca certo ou errado, busca só compreensão. É só a forma. As situações são a forma que a existência encontra para dizer, vamos bater na porta lá para ver se aquela pessoa vê aquele sentimentozinho que ela precisa só ter um entendimento, só ter a clareza que ele está por ali. Para poder virar a chavinha, eu preciso saber com o que eu estou lidando. E aí, como seria ter essa visão do todo, né? Como seria fazer isso? Você vai me perguntar. E aí, eu vi uma frase que falava sobre ser inocente. E eu fiquei, nossa, mas ninguém vai achar que ser inocente é certo. Você vai achar que ser inocente é certo? Você vai achar que isso é fraqueza diante do mundo. Não, precisa ser forte. Inocência tem uma conotação um pouco mais, vamos dizer assim, vulnerável diante da vida, né? Mas é exatamente isso que a gente está falando aqui. É exatamente disso. E o ser inocente, já viu uma criança? Você acha que ela vê se tem perigo em algum lugar? Você acha que ela consegue discernir? É que com o tempo a gente vai crescendo e a gente vai começando a ver o que é perigoso, o que não é, o que é bom, o que é ruim. E a gente vai dividindo a nossa vida entre isso aqui eu vivo, isso aqui eu não vivo. Aí você não experimenta o todo, entende? Aí você vai falar, nossa, Raquel, mas eu preciso passar por todas as situações, aquelas que virem para você. E ser inocente a ponto de que tudo que vier é bom e é uma oportunidade de você se descobrir. É disso que eu tô falando. Paulinha, lembra daquele poema que eu falei pra vocês na primeira live dessa série? Sobre a Marianne Williamson, sobre que é a nossa luz e não a nossa escuridão que mais assusta a gente? Essa inocência me lembra um pouco essa questão da luz, da gente poder ter a oportunidade de estar diante das situações e falar, é bom, eu estou passando por isso, é bom porque eu vou ter a chance de me descobrir mais um pouco aqui nessa situação. Que é difícil pra gente às vezes olhar dessa forma, porque a gente separou entre o que é bom viver e o que é ruim viver. E aí eu não tô aberto pro todo. E aí o universo fica muito confuso da grandiosidade que ele pode te dar, te entregar, porque você restringiu a porta de entrada. E aí ele fica sem saber. Poxa, mas isso aqui seria muito bom para ela poder aprender isso aqui, para não passar mais por essa situação dessa forma. Só que você fica bloqueado, você bloqueia a passagem, porque você acha que está se protegendo. Ah, já passei por isso aí, não é legal não. Talvez ali naquele medo, naquela dor que você passou esteja a sua grande força. Esteja a grande oportunidade de viver a sua realização aqui, o seu servir aqui na humanidade. E você está se excluindo dessa grande oportunidade. Entende? Porque quando você se abrir para se descobrir, você vai descobrir e vai jogar luz nas coisas. E a gente tem medo de sair do que aquilo que já está acostumado. Você prefere viver uma vida se protegendo e sempre mantendo uma condição ou viver uma vida de infinitas possibilidades? As pessoas esquecem da grandeza que possuem, achando que dinheiro é a maior riqueza, que posição social é a melhor riqueza, que relacionamento é amor. Enfim, o nosso foco, lembra do foco? O nosso foco fica na materialidade, naquilo que eu tenho, acreditando nisso para alcançar a liberdade. Não tem pessoas que falam, eu preciso de dinheiro para ter a minha liberdade. Oi, Juliette. Oi, Angel. E eu acredito sinceramente que a gente está aqui para se descobrir
e também para fazer alguns ajustes. E não ajuste numa perspectiva de que eu preciso atender um jeito certo de conduzir a minha vida. Mas partindo de um pressuposto de um ponto. E isso é a grande sacada. De um ponto, de um centro, aonde você não deixa de ser você mesmo para ir para o mundo. Ou seja, pode acontecer todas as situações aqui e você vai sempre agir a partir desse centro. Entende? Os mentores, os guias, os professores, eu tô aqui. A gente não tá aqui para transformar nada, transformar você. Não tô aqui para te dizer o que você tem que fazer. Não tô aqui mesmo para isso. Assim como os guias, como os grandes professores espirituais, como toda essa galera que quer proporcionar, entende que a missão delas é promover autoconhecimento. A gente está aqui mais para mostrar para quem desejar que a responsabilidade por esse passo, a responsabilidade de fazer uma transformação ou cuidar da sua casa aqui, do mundo, da sua casa mundo, da sua vida, e que você se torne uma pessoa melhor e que você torne esse ambiente melhor, é responsabilidade sua. E isso te empodera. Entende? Porque você tem o poder de escolher. O trabalho aqui é teu. E essas explorações eternas eu fiz muitas coisas sozinha, mas nem sempre eu estive sozinha. E eu vou te dizer, é bom conhecer, é bom estar informado de muita coisa, é bom ter as pessoas para ajudar a gente, mas no fundo, nós somos os nossos próprios mestres. E eu acho que é isso que eu tento aqui passar para vocês. Associe-se a isso, sabe? É tipo esse convite. Eis a palavra importante que a gente não pensa muitas vezes. Reconhecimento. Às vezes a gente passa pelas histórias da nossa vida, pelas situações da nossa vida, e a gente não reconhece o nosso valor, o nosso aprendizado, os nossos posicionamentos que a gente teve. A gente vai sendo arrastado e a gente esquece de olhar para isso. A gente não reconhece nada, nem nada aqui muitas vezes. E o reconhecimento é a ponte do saber. Por isso eu disse para você que as situações na vida acontecem para você reconhecer você mesmo, para você reconhecer ali você naquelas situações. E reconhecer também que foi uma escolha sua e que será ainda uma nova escolha sua na frente e que você pode fazer diferente. Sempre. Não precisa ser igual se não funciona. E aí eu fico pensando, por que a gente se afasta dessa mina de ouro que é esse poderzinho que a gente tem de escolher as coisas? Prefere viver na tendência do que é bom, do que é certo, do jeito certo, do que dar esse poder para si mesmo, né? Por que a gente faz isso? A gente segue a cartilha de a minha mãe fez assim comigo, qualquer pessoa que você se... É como se você fosse assim... Sabe aquelas pessoas que passaram pela sua vida que você admira, né? E que tá tudo bem admirar. Somos todos humanos aqui, suscetíveis a acertos e erros, partindo do pressuposto das próprias verdades, né? E o comportamento delas, muitas vezes, se a gente ficar deixando com que eu faça as coisas na minha vida a partir das escolhas que o outro faz por admiração a ele, ele faria desse jeito, eu vou fazer assim porque vai dar certo. Nem sempre é assim.
Nem sempre é assim. Os movimentos são muito diferentes. Então isso é deixar muito na mão do outro também a condução da sua própria vida, sabe? E tem pessoas aí deixando esse poder na mão do marido, da esposa, ou do grande mestre que ela segue. Entenda essas pessoas como talvez se te sugerindo possibilidades. Mas deixa isso entrar e deixa isso administrar. Igual as pessoas que frequentam as suas religiões. Eu acho religião, se é bom para você, ótimo. Mas apreenda, pegue lá os seus ensinamentos e deixa isso entrar, passar por você, para que você possa produzir o seu próprio conhecimento. E isso faz sentido. Entende? Você é criador. E é a criatividade que vai te trazer, o poder de criatividade, ser sujeito da sua vida, de ser produtor de conhecimento também, é que vai te dar a liberdade, é que vai te dar essa felicidade, é que vai te dar esse estado de unidade com o tudo, com o todo, ser todo, sem precisar ser nada, além de você mesmo. E o que é a verdade, ela não é única. Tem pessoas aí que delegaram isso a seus grandes mestres, e tem mestres aí, situações de grandes personalidades que trabalham o amor, trabalham passando por problemas, às vezes conflitos com pessoas, de coisas que fizeram pessoas passar por situações chatas na vida delas, às vezes de violência, e você admirava aquela pessoa, você vai se frustrar e vai... Nossa! Por isso, não é uma questão de confiar cegamente em todas as pessoas, mas é de promover uma autoconfiança, entende? Quando a gente delega muito isso para fora, a gente acaba perdendo a força da gente. E aí quando o outro faz uma coisa errada, a gente se frustra. Mas peraí, somos todos humanos. Não estamos aqui para julgar. Entende? Carlinha, tudo bem? Carlinho? Carlinhos também tá aqui, que legal. Então, independente do que acontece, não deixe de ser você mesmo nunca, sabe? Deixe as suas pegadas no mundo. E é para isso que você veio aqui. E não se apegue às circunstâncias. Crie as suas próprias circunstâncias. Crie novas circunstâncias. Ou você é moldado pelo meio, ou você molda o meio. Entende? Não abra mão da sua riqueza. Se algo está te afetando, é porque você estava naquele mesmo nível. Então você precisa ter um aprendizado. Quando você consegue se colocar acima daquilo que está te afetando, você está trabalhando o seu poder de criação sobre aquela situação. Por isso você cria a circunstância. Uma mente dual entre certo e errado, que fica presa nesse paradigma, ela ignora muitas vezes a outras possibilidades. Ela reage, ela gera reação às situações. Eu preciso colocar a minha verdade acima de tudo. Ou eu me dou inteiro porque alguém me machucou muito. Eu reajo, sabe? Ou eu reajo com raiva, ou eu reajo com tristeza, com mágoa. E quando você se coloca aqui, quando a sua mente está mais desperta, o que acontece? Você não age, você não é mais levado, entende? Você consegue conduzir a coisa. Uma mente desperta usa força e gentileza, usa os extremos que parecem diferentes, mas para chegar num lugar desse centro. Eu posso reagir com força, com postura, com atitude, mas eu também posso ter uma gentileza me apoiando ali. Entende? Então mude o mundo, mas não cause danos ao mundo, ou cause o menos danos possíveis. Mas não deixe de ser você, não deixe de praticar aquilo que você veio para praticar. Você pode escolher entre usar um extremo ou outro, ou usar tudo a seu favor. Ou usar tudo da sua história a seu favor. Sabe aonde você tem a maior dor da tua vida? Ali está a sua maior força. E o que a gente faz às vezes com a dor? A gente não quer olhar.
E, gente, olhar para aquilo e trazer aquilo para junto não significa excluir a sua força ou se envolver com o sofrimento. É olhar para o sofrimento, é ter clareza sobre o sofrimento, é unir, sabe, o yin e yang, é unir essas duas partes. É aquela sensação de estar lá no mar boiando e uau! É aquela sensação de você olhar para sua história e falar assim, eu não preciso excluir nada, ou você não precisa excluir nada. A liberdade está exatamente no todo que você se tornou, do tudo que te aconteceu. Ih, vai virar até frase. Nada deveria ser diferente do que foi. Tudo foi como foi para você ser o que você é hoje. E você é um ser incrível, iluminado, e tem mina dentro de você. Então pare de buscar riqueza aqui fora e comece a ir para dentro da sua própria mina aqui dentro. Ali tem ouro, tem diamante, só que você fica procurando isso aqui fora. Olha aqui, porque a maior riqueza é essa exploração, é essa mineração interna. E isso é fantástico. Isso é chegar num lugar de que olhar a minha história e falar assim, caralho, desculpa. Tudo isso foi um presente para mim. Não tem nada que não devesse ser. Isso tudo estava ao meu favor. Ao favor do reencontro comigo mesmo. Do reencontro com o meu poder, da minha força e da minha gentileza, da minha compaixão, do amor que eu sou capaz de entregar para mim e para a humanidade. Gratidão também, meninas. O sábio, ele trabalha com a não negação da separatividade. Que é parte da lei da própria vida, parte da sua verdade. Olha isso aqui. Do brilho que tem dentro de você, independente do que tem aí, é você. Tudo que parte disso é belo. Entende? O sábio também, ele não vive conflitos consigo mesmo. Uma pessoa sem conflitos, sem necessidade de falar, ter a voz mais alta, é uma pessoa que não tem crise de identidade. Ela sabe quem ela é. Pode ter o conflito que tiver. Faça o que quiser comigo e eu me mantenho de pé. Lembra de eu entrando no mar? Veio a onda, me mantenho de pé, porque eu tenho o meu objetivo. Eu quero viver essa experiência, eu vou viver essa experiência. O sábio age de 1000 maneiras sem perder a fidelidade com ele mesmo. Ou seja, ele é flexível, ele se coloca para aprender na vida. Ele pode mudar. Lembra que eu falei para você que eu estava mudando muitos dos meus conceitos? E qual o problema há de mudar conceitos? Isso liberta. O sábio liberta-se dos condicionamentos e não da própria identidade. Isso é lindo. A perfeição é a manifestação da unidade e da diversidade. Nós não somos produtos do meio. Nós somos capazes de virar o jogo. Realizar a si próprio aqui nessa vida. E quando eu falo que a liberdade entre as suas correntes é que você é capaz de virar qualquer jogo. Não é brigando com as situações, não é brigando com o que você fez ou deixou de fazer ou com o que fizeram de você no longo da sua vida. Não tem nada a ver com isso. Não é negando as partes de você que você vai encontrar liberdade nas correntes.
incluindo cada uma dessas, é que você vai ter a oportunidade de se reencontrar com a sua própria verdade. É para dar o nosso recado no mundo que a gente está aqui. E para fazer isso, para se sentir realizado, porque quando você estiver dando seu recado, você vai se sentir realizado. A gente não consegue dizendo se uma coisa está certa ou errada. É juntando tudo isso de você, em você. Só fazendo esse profundo mergulho, conversando e harmonizando essas partes de nós, é que a gente vai saber quem a gente é de verdade. Quem nega uma parte, nega a possibilidade de ser o todo, de saber quem se é. E quem não sabe o que é, não sabe o que quer. E aí você se deixa arrastar pelo meio e não consegue realizar a si próprio. Nessa grande oportunidade de viver a vida, eu desejo, do fundo do meu coração, que você opte por ser o todo. E ao ser o todo, você é você mesmo. Você reconhece as suas vontades e desejos. E quando se tem vontade, há possibilidade de abrir caminhos. Entende? Eu vou dizer uma frasezinha para você repetir para você. Eu me liberto para o meu divino. Eu liberto com o meu divino. Minha vida, você já pode levantar. Reverencia, mas você já pode levantar. Reverencia a sua história, mas você já pode levantar. Já estamos prontos. Você e a sua vida, nós já estamos prontos. Fala assim pra você. Agora eu digo sim pra vida, sem medo. Agora eu vou inteira e vou fazer algo bom da minha vida. E é esse o recadinho que eu tinha pra vocês hoje. Eu acho que a gente está chegando no final dessa série e foi muito bom passar essa temporada com vocês. Foram 5 episódios. Eu convido você a manifestar a sua verdade, independente do que vão pensar. Independente, às vezes, até de você desconhecer, esteja aberto, pare de exigir tantas coisas de você e das pessoas que estão à sua volta. Porque quando a gente exige muito, a gente está indo por um único caminho de expectativas, de querer dizer para o universo que tem que vir. E aí você bloqueia o que você nem imagina que está querendo chegar até você. Eu fico por aqui hoje, tá? Eu deixo pra você o meu beijo. Podem comentar aqui que eu tô lendo, tá? Gostaram? Ai, essa série me ajudou demais. Eu mesma assisto as minhas lives pra voltar nas minhas reflexões, pra poder reafirmar as coisas que eu acredito. E já passei por situações e passo por elas. Passei por elas ontem, anteontem. Situações que vêm que falam assim, ó, e aí, você tá sustentando mesmo isso que você acredita? Porque a vida te testa, né? Quando você ainda tá na sua crise de identidade, a vida vai te testando. E aí é a hora que você fala, é isso. Ai, aí é aquele uau. Entende? E eu quero que você sinta isso. Oi, Aninha, tempão também, que bom. Volte aqui para você ver a live toda que foi fantástica. A gratidão por cada um que esteve aqui, gratidão por acompanhar. Tem uma galerinha aqui que ficou comigo todas as séries. E eu espero de verdade que essas mensagens tenham te trazido alguma coisa de bom, né? Eu acho que é isso que eu desejo para a humanidade, é isso que eu desejo para você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo no ao vivo, assistindo esse vídeo gravado. Essa vai ficar gravada aqui. E é isso, galera. As pessoas vão se conectar com você pelo que você acredita. Entende? Então, se algumas deixarem, saírem, não tem problema. E se algumas vierem, você vai falar, nossa, existem pessoas como eu. Existem.
Ache a sua turma e faça valer a pena. Sabe? Continue, continue e continue. Ai, delícia! Eu vou tentar terminar aqui com reverb de novo. Vamos ver se eu consigo. Ah, consigo. Fiquem bem, tá? Qualquer coisa acompanha aqui. Gratidão, Tony, também. Gratidão. Gratidão. Vai falando que enquanto a música tá rolando e o tempo que o Instagram tá me permitindo, continuo aqui com vocês, trocando essa energia maravilhosa. Um beijo no coração. É preciso remar. Uma noite O mar iluminada. ensina. Iluminada pra Paciência aos vocês. que têm pressa. E a gente se vê. Equilíbrio Na aos que já segunda-feira. caíram. Mas não deixaram de Vamos que remar. vamos. Para ganhar o mar, é Beijo no preciso seu perder coração. o medo Se e cuida. manter o respeito. Boa noite. Curte aí um Mas pouquinho é da preciso música. remar. Amo você também, ensina. Simone. Amo todos possível vocês. encontrar liberdade entre as suas correntes. Escuta Mas a é música preciso mais uma remar. vez. O mar ensina. Mar em cima. A maré de sorte A maré de só sorte chega para quem só um dia chega pra quem entendeu que os ventos sempre mudam sempre de muda direção Você pode mudar, e não deixou de remar. querer fazer diferente. Porque ninguém aprende a nadar na Ninguém areia. aprende a nadar na areia, ninguém aprende na O mar conformidade. ensina. Vai pra frente. Mas é preciso É daqui pra remar. frente. O mar ensina. Beijo, 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 beijo. Pode deixar, Jaque. Segunda-feira eu tô aqui. 8 da manhã. Foram os meus contatos para marcar conversas comigo. E às terças-feiras o encontro de mulheres, tá? Às 9 horas da noite. Pelo Google Meet, se você quiser participar, mulher. E os meninos, eu tô por aqui, tá? Para remar. E querendo conversar comigo. Fôlego. Eu faço Pra conversas vencer a terapêuticas arrebentação. aqui que ajudam a E dar saber que clareza isso não pra significa coisa. competir com Às o vezes a mar. gente está se confundindo ilusão e realidade. A gente precisa lidar com a realidade. Basta Às perceber, vezes o seu entrar, medo é uma ilusão, pedir licença, entende? E ele E pode aí estar te sim. atravancando. ser recebido pelo mar aberto. Às vezes a gente não sabe qual é a corrente. Fôlego. A gente Pra precisa lembrar saber qual que é ondas pra e saber lidar. lágrimas são Entende? feitas de água salgada. E aí a coisa vai. E aí a coisa vai. Pra transformar Daria corações ser para vocês, mas só consigo dar dessa forma, tá? E se o Ó, caminho for longo, fôlego pra remar na volta. Fôlego pra remar. Fôlego Fôlego. pra voltar a remar. Primeiro a chegar, antes mesmo que o sol sente o céu pela pele, Você é o mar, faz entende? parte, fazer parte. Se deixe ser mar. Fôlego Beijo no seu pra lembrar coração, que fica ondas e bem. lágrimas Tchau. são feitas de água salgada. Fôlego pra transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego pra remar na volta. Fôlego pra voltar Tchau.